Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? E já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Seja o equilíbrio. Então nós temos aqui, ó, 1 mol de H2, né, que é o gás hidrogênio, mais I2, que é gás de iodo, formando 2 mols de iodeto de hidrogênio, porque está no estado gasoso, tá bom, pessoal? Se fosse aquoso, aí seria ácido iodídrico, mas quando está em forma gasosa, é iodeto de hidrogênio. Então, a constante de equilíbrio em termos de concentração é igual a 50 a 500 graus Celsius. Olhando a reação, o aluno faz 3 afirmações. Então, a gente vai ter que ver quais estão corretas e quais estão falsas. Tá bom? Então, vamos lá. 1. É impossível obter 2 mols de HI, né, iodeto de hidrogênio, pela mistura de 1 mol de gás hidrogênio com 1 mol de gás iodo a 500 graus Celsius. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Do jeito que a gente bate o olho e a gente tem a reação ali, se nós estivéssemos lá no primeiro ano, tudo, considerando a reação 100%, que não existe reação 100%, tá? A gente falaria, é possível, claro que é possível, né? Ó, 1 mol de H2 mais 1 mol de I2, eu formo 2 de HI. Só que é impossível formar isso com os conhecimentos que a gente tem hoje? É impossível, pessoal. Então, essa daqui é verdadeira, tá? A 1 é verdadeira. Por que é verdadeira, pessoal? Lembre-se, nós estamos tratando aqui de equilíbrio químico. É um equilíbrio dinâmico. Nem tudo vai reagir. Vamos supor que reaja 90%. É uma porcentagem extremamente alta de reação. E os outros 10? Os outros 10, pessoal, não reagem. Então, assim, é impossível? É impossível, tá? Por quê? Lembre-se, equilíbrio dinâmico. Eu tenho dois reagentes, eu tenho H2 e HI. No momento que eu formo, né, o H2 e o I2, eu formo o HI, certo? Só que quando estamos já falando no equilíbrio, esse H1HI que já está formado se desfaz formando H2 e I2, tá bom? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Lembrando, se nós estivéssemos lá na primeira série, sim, tudo bem, é. Não, é possível, é falsa essa daí. Não, é impossível. 1 mol de H2 com 1 mol de I2, a gente não consegue formar totalmente 2 mols de HI. Lembrando, não está especificando o rendimento da reação, mas automaticamente, como se trata de um equilíbrio, a gente já enxerga essa reversibilidade aqui, pessoal, a gente automaticamente tem que entender que é um equilíbrio. Tá bom? Então, sim, aí vai falar, é pegadinha. Vamos dizer que sim, né? Então a gente tem que prestar atenção. É nessa parte, tá bom? Entenderam? Então, 2. Reagentes e produtos formam um sistema heterogêneo? Pessoal, a gente só tem gás. Se só tem gás, ela é falsa. Por quê? Porque a gente consegue formar. Não consegue, né? É um sistema homogêneo. Tá certo? É um sistema homogêneo. Então, o que nós temos aqui? Ó? Gás hidrogênio, gás no gás iodo e gás no iodeto de hidrogênio. Então, é homogêneo. Então, essa parte é falsa. Tá bom? 3. É impossível conservar iodeto de hidrogênio puro a 500 graus Celsius. Pessoal, o que a gente tem que entender? A gente vai fazer a mesma análise do que daqui da 1. Tudo bem, aqui ele está a 500 graus Celsius, mas é impossível conservar? É impossível conservar sim. Por quê, pessoal? A gente tem que lembrar de uma coisa. Em um sentido, vai ser exotérmico. No outro, vai ser endotérmico. Nunca podemos nos esquecer disso. Então, assim, se a gente manter isso por fora, né? Tem que
ter uma fonte de calor externa que faz a medição de leitura da temperatura que sempre se mantém a 500 graus Celsius. Mas nesse caso, pessoal, não dá. Não dá, tá? É muito difícil, tá? É muito difícil. A gente tem que ver, porque o que acontece? Não vai ter somente ele, porque a gente tem, lá na 1, a gente viu, não dá para fazer, literalmente, 2 mols de iodeto de hidrogênio com 1 mol de H2 e 1 mol de I2, tá? Por causa do equilíbrio dinâmico. Por quê? No momento que se forma, se desfaz. No momento, entendeu? Conforme eu tenho oscilação da temperatura, supondo que, né? Ele não tá falando nada. No sentido direto, seja exotérmico. Então tá lá, aquecendo, 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 aquecendo. Reagiu tudo que podia reagir, tá? Vamos supor que eu falei os 90%, tá? No momento que entra em equilíbrio dinâmico, qual que é a tendência da temperatura? Não é começar a diminuir? Se ela começa a diminuir, pessoal, se ela tá diminuindo, ela tá voltando a ser o que era antes. Então, eu tenho HI, ele começa a formar o quê? H2 mais I2. Abaixou muito a temperatura, volta a reagir, aumenta a temperatura. Então, fica nesse equilíbrio dinâmico. Então, sim, é impossível. Tá vendo que muitas coisas a gente vê é um pouco complicado, pessoal? Esse foi bem, mas bem interpretativo. A gente poderia até às vezes falar, todas são falsas, né? Mas não, a gente tem que tomar esse cuidado, tá certo? Então, qual a alternativa? A alternativa E, que é 1 e 3, que são somente as corretas. Tá certo, pessoal? Tá vendo que eu estendi um pouquinho, eu falei mais sobre esse exercício, porque ele é extremamente conceitual e a gente vai lembrar muito lá em questão do que a gente tá falando lá do início, né? Da parte introdutória, constante de equilíbrio. Também a gente pode adotar um pouquinho aí os princípios de Le Chatelier. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá bom? E se você chegou até aqui para engajar o vídeo, coloca aí nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio, tá bom? Isso ajuda bastante o canal. E, claro, que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é de extrema importância aqui pro canal. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Tá certo, pessoal? E se você tem alguma dica, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram que eu falo, coloca aí nos comentários também para eu saber, tá bom? Qualquer dúvida também, tem um e-mail aí, manda, faz tudo. Tudo que vocês quiserem, manda aí pra gente que a gente vai verificar e ver o que dá pra fazer. Tá bom, pessoal? Conto com o apoio de vocês. Então, aquele abraço. Valeu!